Bem, pessoal, nessa gravação eu vou estar resolvendo essa questão 24 do vestibular 2017.1 da URCA, onde o mesmo diz o seguinte: o triângulo abaixo isósceles possui base igual a 30 e altura igual a 8. A área da região em destaque vale. A região em destaque não é difícil perceber que essa é a região cinza. Então podemos tranquilamente concluir que a área dessa região cinza poderá ser dada pela área do triângulo, que é a maior figura, retirando-se dela a área da circunferência, que é a figura desenhada dentro do triângulo, logicamente. Tá certo? Como a área de um triângulo pode ser dada pela base vezes a altura sobre 2, e nós conhecemos que a base desse triângulo mede 30 e a altura mede 8, podemos então dizer que a área desse triângulo será 30 vezes 8 sobre 2, o que podemos então concluir. Fazendo aqui a divisão do 8 pelo 2, a área do triângulo ficará 30 vezes 4, que é igual a 120. Então temos aqui que a área do triângulo é 120, que aí é onde surge o nosso problema, porque nós não sabemos qual é a área da circunferência ainda, já que a mesma será dada por π vezes o valor do raio dessa circunferência elevado ao quadrado. Como não temos ainda o raio, busquemos então qual é o valor dele, tá certo? Para tanto, pessoal, eu vou estar destacando aqui os vértices do triângulo, chamando cada um desses vértices de A, B e C. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, apesar do enunciado não informar, não dizer que essa circunferência ela está inscrita no triângulo, como o desenho da questão sugere que ela é uma circunferência inscrita, vamos então supor que assim o seja. Então, logicamente que esse lado BC estará intersectando essa circunferência em um único ponto P, pelo fato dela ser inscrita. Esse lado AC também estará intersectando essa circunferência em um único ponto Q, e este lado AB estará intersectando essa circunferência em um único ponto M. Porém, esse lado AB, ele é a base desse triângulo que o texto está dizendo que é isósceles, certo? E toda circunferência que está inscrita em um triângulo isósceles terá o seu ponto de intersecção com a base do mesmo ocorrendo justamente a uma mesma distância dos dois vértices. Em outras palavras, esse ponto M aqui é ponto médio. Tá? Como esse ponto M é ponto médio e essa base mede 30, nós teremos que a distância desse vértice A para M será 15 e a distância desse ponto M para B também será igual a 15. Tá certo, pessoal? O outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que ao traçarmos esse segmento que vai do vértice C até o ponto médio M, segmento este que é chamado de mediana, tá? Pelo fato desse ponto médio M ser ponto médio da base de um triângulo isósceles, certo? Nós teremos que esse segmento, que é mediana, também é altura e bissetriz desse triângulo ABC, relativa à base do mesmo. Ora, mas o que é que isso nos garante? Bem, do fato dele ser altura, nos garante que esse segmento CM também mede 8, já que a altura é 8. Do fato dele ser bissetriz, aliás, pessoal, além do fato desse segmento CM ser altura nos garantir que ele mede 8, também nos garante que esse ângulo aqui é um ângulo de 90, certo? Esse ângulo formado entre o segmento CM e a base AB desse triângulo. E do fato dele ser bissetriz, desse segmento ser bissetriz, vai nos garantir que o centro dessa circunferência ele está justamente em cima desse segmento, o que nos permitirá concluir que essa distância desse centro até o ponto M será raio da circunferência, e a distância desse centro O até esse ponto P também será raio da circunferência. Certo, pessoal?
Continuando então, a gente observa aqui o seguinte, a gente pode observar então que temos agora a formação do triângulo BMC e OPC, onde nós temos, já vimos que este ângulo é um ângulo 90, e aí pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando nós traçamos um raio, como é o caso desse raio que vai de O até P, este ponto P, do fato dele ser um ponto de intersecção, o único ponto de intersecção dessa nossa reta BC com a circunferência, nós poderemos garantir que esse ponto P é ponto de tangência desse lado AC com a circunferência. E o raio da circunferência formado entre o centro e um ponto de tangência sempre faz ângulo de 90 graus, certo? Com a reta tangente nesse ponto. Nesse caso, reta ou segmento tangente aí nesse ponto, tá certo? Nesse caso, então, podemos tranquilamente concluir que estes dois triângulos, BMC e OPC, são triângulos retângulos, tá? E agora a gente deve observar os seguintes detalhes. Primeiro detalhe, nós já vimos que de M até B mede 15. Nós já vimos que de M até C mede 8. Certo? Nós já vimos que de O, do segmento do ponto O até M, é raio da circunferência. E de O até P também é raio da circunferência. Dessa forma, a gente está destacando alguns lados, né? Algumas medidas de lados dos dois triângulos ao mesmo tempo. O que eu quero chamar a atenção é que quando nós continuamos aqui de O até C, a medida desse segmento que vai de O até C poderá ser dada fazendo 8 menos esse pedaço aqui, ó, que é justamente o raio da circunferência, ou seja, 8 menos o raio, certo? Um outro detalhe que eu quero destacar é que este ângulo em C tanto é ângulo do triângulo maior, ou seja, do triângulo BMC, como é ângulo do triângulo menor, ou seja, o triângulo OPC. Então, vou estar chamando de alfa e destacando esse ângulo bem aí, porque ele também será importante. Olha só, então, o que é que nós temos. Notem, primeiramente o ângulo, né? Notem que ao separar os dois triângulos, temos aqui alfa e alfa, o que nos garante concluir que o terceiro ângulo nesses dois triângulos, notem, ângulo de 90, ângulo de 90, ângulo medindo alfa, ângulo medindo alfa. E o terceiro ângulo, obrigatoriamente, também terá a mesma medida. O que nos faz concluir que estes dois triângulos são triângulos semelhantes. Tá? Para a gente identificar se dois triângulos são semelhantes, basta verificar que existe uma igualdade entre os três ângulos desses dois triângulos, quando esses três ângulos forem um a um comparados. Tá certo? Então, olha só. Agora nós podemos destacar as medidas, né? Já vimos que MB mede 15, MO mede 8, OP, a gente já viu lá que é o raio, daí isso tem a medida do raio, e OC, a gente já viu que é 8 menos a medida do raio, como a gente pode verificar aqui, ó, tá? Qual é o detalhe, então, que eu quero chamar a atenção, pessoal? O detalhe que eu quero chamar a atenção é do fato desses triângulos serem semelhantes, haverá uma correspondência entre os lados deles. Logicamente que entre os lados que estão desenhados entre os mesmos ângulos, tá? Como assim? Este lado, cuja medida é 8 menos R, ele vai corresponder, pelo fato de ele estar sendo desenhado entre os ângulos beta e alfa, ele irá corresponder a este lado, que não conhecemos ainda a medida, eu vou chamar apenas de BC. A este lado BC, que nós ainda não sabemos a medida, pelo fato desse lado BC estar sendo formado entre os ângulos também alfa e beta. E aí a gente nota que este lado que mede R
ele corresponde ao lado que mede 15, pois tanto o lado que mede R quanto o lado que mede 15, eles estão aqui entre os ângulos que mede beta e 90 graus, como vocês podem ver analisando os dois desenhos. Então, temos aqui essa correspondência, onde então poderemos, logicamente, antes de qualquer coisa, decidir qual é o valor desse lado BC do nosso triângulo, o que pode ser feito usando o teorema de Pitágoras, já que esse lado BC é a hipotenusa desse triângulo retângulo, e nós conhecemos que os outros dois lados, que são os catetos, medem respectivamente 8 e 15. E aí, fazendo por Pitágoras, temos que a hipotenusa BC ao quadrado é igual a um dos catetos, o que mede 8 ao quadrado, mais o outro cateto, que mede 15, também elevado ao quadrado. Dessa forma, temos que BC ao quadrado será igual a 8 vezes 8 dá 64. E 15 vezes 15 dá 225. O que nos permite concluir que esse BC ao quadrado será igual a 5 mais 4 dá 9, 2 mais 6 dá 8, 289. Logo, BC é a raiz quadrada de 289. Logicamente que BC é igual a 17. Certo? Então, temos aqui 8 menos o raio, corresponde ao lado que mede 17, e o raio, né, o lado que mede o raio, corresponde a 15. O R corresponde a 15. Fazendo aqui meios por extremos, nós temos então que 17 vezes R será igual a 15 vezes 8 menos R. Temos então que 17 vezes R será igual, distribuindo, né? 15 vezes 8 menos 15 vezes R. Trazendo 15, teremos então que 17R mais 15R é igual a 15 vezes 8. Então, pessoal, temos que 32R é igual a 15 vezes 8. O que nos permite concluir, que esse R, que é o valor do raio, é igual a 15 vezes 8 sobre 32. E, logicamente, que dá para dividir tanto 8 como 32 pelo próprio 8, que nos garantirá que R, 8 dividido por 8, fica 1. E 15 vezes 1 dá 15. 32 dividido por 8 vai ser 4. Então, o raio daquela circunferência é igual a 4. Partindo então agora para calcular a área da região, nós temos então o seguinte, que a área dessa região, né, dessa região cinza, será igual a 30 vezes 4. A gente viu que é 120, né, lá atrás. Menos π vezes 15 sobre 4 elevado ao quadrado. O que nos permite concluir então que a área da região será igual a 120 menos 15 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que dá 16, multiplicado por π. E aí a gente cai na seguinte situação. Temos aí que nosso cálculo está correto, porém a gente se depara que os itens estão colocando este valor de 120π e este valor de 225 sobre 16π, o que claramente exclui esses dois itens aí, esses três itens aí. Por que que exclui, professor? Porque no nosso cálculo, pessoal, temos aqui uma subtração de um número que não está multiplicando π e um número que está multiplicando π. O que nós temos de regra é não podemos somar ou subtrair números ou termos de uma soma ou subtração que não sejam semelhantes, tá? E é o caso que acontece aqui. Esse 120, ele só é semelhante a um número qualquer que não esteja multiplicando π. E esse 15 ao quadrado sobre 16 vezes π só será semelhante com algum valor, né, com algum número que esteja multiplicando π. Logo, não dá para juntar. O que nos sugere esse item A, B e C é que esses dois valores foram juntos, foram juntados, né? Então, nossa resposta ou será essa C, que não
aparentemente não tem nada a ver com o que nós encontramos aqui, ou será essa D, o que também aparentemente não tem nada a ver com o que encontramos aqui. Porém, é uma das duas. Ora, mas qual é a diferença? A diferença é que nesses dois casos aqui, a resposta está organizada de um modo diferente. Inclusive, com o 15 sobre 16, que aparece aqui no segundo termo, colocado em evidência. Então, nós pensaremos em fazer isso aqui também. Colocaremos o 15 sobre 16 em evidência. Para tanto, logicamente, precisaremos reescrever tanto esse termo, como esse segundo termo. Então, onde temos 120 menos 15 ao quadrado sobre 16π, certo? Iremos escrever da seguinte forma. 120 pode ser visto como sendo 15 vezes 4, certo? 15 vezes 4 multiplicado por 2. É isso? 15 vezes 4 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. Certo? Então, eu fiz aparecer o 15 aqui. E 15 ao quadrado sobre 16 pode ser visto como sendo 15 sobre 16 vezes 15 multiplicado por π. Notem que aqui já apareceu de imediato 15 sobre 16. Precisamos fazer com que o 16 apareça aqui também. Então, olha só. O que é que nós faremos agora? Se nós multiplicarmos esse 15 vezes 4 vezes 2 dá 8, né, pessoal? Esse 15 vezes 8 por 16 sobre 16, vocês vão de concordar comigo que não vai alterar o valor, né? O resultado ao fazer essa multiplicação de 16 sobre 16, porque na prática eu estarei multiplicando por 1. 16 sobre 16 é 1. Então esse 15 vezes 8 não alterará em nada. Porém agora a gente pode notar que fica aparecendo o que eu quero, que é o 15 dividido por 16, como eu quero que apareça nesse primeiro membro, nesse primeiro termo da subtração. Tá certo? Então agora nós teremos 15 vezes 8 vezes 16 sobre 16 menos 15 sobre 16 multiplicado por 15 vezes o π. Vamos para outra página e temos aqui então que a área da região será dada 15 sobre 16 vezes 8 vezes 16 menos 15 sobre 16 vezes 15π. E agora, pessoal, tranquilamente podemos colocar o 15 sobre 16 em evidência, ficando apenas 8 vezes 16 menos 15π. O que é que a gente pode observar é que 8 vezes 16 será igual a 8 vezes 6 dá 48. Boto 8 e vai 4. 8 vezes 1 dá 4. Aliás, dá 8. Mais 4, 12. Eis aí, e a nossa resposta é o item D. Espero que essa resolução seja útil para vocês, tá? E até uma outra. Até uma próxima vez, tá, pessoal?